Olá a todos, vocês me escutam? Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Sim, Bom, eu me chamo Sérgio, eu estudo na USP e faço geografia. Eu vou dar essa aulinha para vocês aí sobre globalização. O que vocês pensam quando vocês escutam a palavra globalização? Vocês pensam no quê? Como vocês descreveriam o que é globalização? Pode mandar no chat, quem se sentir confortável pode abrir o microfone. Professor, eu vejo como um processo de evolução econômica, Evolução econômica, um boa. processo de expansão econômica, evolução, algo do tipo. Boa, sim. Aí mandaram aqui no chat inovação de tecnologia, sim, também. Tem mais coisa. professor, eu vejo como uma relação com o mundo todo. Sim, sim. Interação Eu vejo entre o como- mundo todo. Tem relação em questões públicas? Sim, sim. Questões públicas você diz de governo, como os governos manejam as questões públicas dentro do território de cada país? Sim, Sim. sim. Capitalismo, sim. Eu acho que é a expansão do território e das pessoas, como as pessoas se comportam dentro do território e vai evoluindo. Acho que é mais ou menos isso. Ai, as duas contas estão dando eco? Não, meu microfone está fechado. Só tem um microfone aberto aqui, eu acho. Professor, vou mandar um resumo ali no chat, pode ser? Eita. Bom, ainda tá com eco para vocês? Não, Para mim não tá. Não, nunca teve Pra mim eco também. com ninguém. Beleza, então vamos lá. Bom, a globalização, ela é um pouco de tudo isso que vocês falaram. A globalização, ela é um processo social, ela é um processo econômico, ela é um processo cultural e ela também é um processo de técnicas, de informação e de ciência. Por quê? Vamos pensar, quando que o ser humano começou a pensar em globo, né? Obviamente, depois que descobriram que a Terra não era plana, né? Mas quando eles começaram a pensar numa integração entre todas as fases, entre todas as partes do globo, em que falaram, bom, essa aqui é a Terra, tudo que a gente conhece está aqui e ela é assim, ela realmente é assim. Porque antigamente se desconheciam muitas áreas, como por exemplo a América, algumas áreas da Ásia, da Oceania, Antártica. Então, diversas áreas da região, diversos povos nativos eram desconhecidos, diversas culturas e hábitos, técnicas e conhecimentos. Plantas e animais ainda permanecem em boa parte desconhecidos, né, justamente por causa de locais onde não tem tanta informação, tanta técnica e tantos meios de acesso a essas regiões para se fazerem esses estudos, mas de uma forma geral, o mundo inteiro hoje em dia está conectado de uma forma muito ampla, de uma forma como nunca vista antigamente, né? Antigamente que eu digo há milhares há centenas de anos atrás. Nunca se imaginou chegar num ponto como é o que nós estamos hoje, com o mundo inteiro conectado, com o mundo inteiro trocando informações, não só sobre tecnologias, mas também informações culturais. Hoje você escuta uma música aqui no Brasil, uma música japonesa, uma música dos Estados Unidos, uma música inglesa. Você anda num carro alemão, você pode andar num carro americano, você pode andar num carro japonês. Os sistemas de comunicação, você pode se comunicar com qualquer pessoa que esteja conectada na internet em qualquer região do mundo. Então, é um processo muito complexo e muito diverso, porque, como vocês sabem, apesar de a evolução nesses meios técnicos, científicos, de informação, de transporte ocorrerem, eles não são iguais para todo mundo. Eles não são ofertados de maneira igual em todas as regiões do globo. Nem todos têm acesso. Um exemplo claro é quantas pessoas no Brasil já andaram de avião, de trem, de navio, meios de transporte, que em alguns locais do mundo são comuns, é um conhecimento já disseminado há centenas de anos, há dezenas de anos, e que algumas pessoas têm acesso e outras não. Então é um processo que, ao mesmo tempo que ele é global, ele é excludente. Por quê? Porque não são todas que vivenciam a mesma experiência. A globalização ela é diferente para cada pessoa e ela é diferente de acordo com a região do globo. Então, justamente, o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro
muito respeitado, ele fala em globalizações, não em globalização. Em globalizações, por quê? Porque cada uma tem a sua peculiaridade, cada lugar vai ter o seu desenvolvimento, vai ter a sua percepção, né, o seu acesso de cada pessoa diferente. Até aqui, beleza? Deu para entender o que é esse processo de globalização? Sim. Deu sim. Sim. Bora, vamos lá. Então, o processo de intensificação da integração entre os países do mundo no âmbito econômico, político e cultural. O contexto aqui está como Guerra Fria. E é o contexto justamente quando elaboraram o pensamento sobre a globalização, quando começaram a se debruçar sobre o tema e pensar sobre ele. Mas o início do processo de globalização, a gente vai falar século XV e XVI. A gente vai falar ali no início das grandes navegações com os portugueses e os espanhóis. Justamente porque eles começaram a conectar essas últimas áreas do globo que faltaram. Então, o contexto de formulação da ideia, de formulação do pensamento é junto com a Guerra Fria. É algo bem novo. É algo junto com as relações internacionais, né? Algo pós-Segunda Guerra, algo de repensar o mundo e repensar todas essas tecnologias, todos esses processos desenvolvidos ao longo desse século de guerra, né? Como vocês sabem, o ser humano ele desenvolve muitas técnicas, muitos artefatos, muitos objetos, muitas... As grandes evoluções da ciência e da humanidade foram feitas a partir de períodos de guerra e de conflito, porque é o maior estímulo que existe ao ser humano, né? Ou faz ou morre, o ser humano resolve fazer, ser criativo, inventar, inovar. Não que esse seja o melhor modo, né, obviamente, mas acaba sendo um dos mais utilizados porque o ser humano sempre está em conflito, né? A gente tem uma ideia de paz, mas é uma visão ocidental, uma visão até meio que eurocêntrica, se vocês me entendem, porque acaba sendo uma visão de pessoas que habitam o território, no caso do Brasil. A gente fala o Brasil não está em guerra. Tem um vídeo muito forte, depois eu posso passar o link para vocês, qualquer coisa, de um cacique de uma tribo indígena que fala: o Brasil está em paz? O Brasil nunca esteve em paz. Para a gente está em guerra há 500 anos aqui no Brasil. Porque justamente essa terra era... Opa, tá cortando? Vocês estão me escutando bem? Tá escutando, tá Às vezes escutando dá bem? uma oscilada. Tá, então aqui tá chovendo. Eu acho que não vai ter muito como evitar, mas se tiver cortando muito, vocês me avisam, tá? Não, tá. Dá pra ouvir, dá pra entender. Tá tudo bem. Então, essa ideia de ocupação, essa ideia de habitar esse território, ela é diferente para as diversas pessoas, diversos povos, as diversas etnias que habitam esse mesmo território. Como eu falei, eu, pelo menos, sempre cresci com essa ideia de o Brasil está em paz, o Brasil não tem guerra, o Brasil não tem conflito. E se você for no interior do Brasil, se você for nos lugares mais afastados dos grandes centros urbanos, tem diversos tipos de conflito entre grupos étnicos, entre grupos religiosos e até dentro dos centros urbanos, né? Ataques a terreiros, ataque a outras religiões que não sejam as grandes matrizes cristãs, diversos atos de racismo. Então, dá para se perceber que a interpretação do espaço, a interpretação do ambiente depende de cada pessoa. Vocês entendem essa parte até aqui de boa? Vocês conseguem... Tá bem lúcido para vocês essa parte? É bem importante. Então, Você pode repetir de novo, por favor? Bom, essa parte mais recente sobre a questão do conflito ou a da parte do desenvolvimento de tecnologias a partir das grandes guerras? A questão do conflito. Eu estava falando sobre como o processo de globalização ele é diferente para cada pessoa, justamente fazendo uma conexão com o período das grandes navegações, quando o continente americano foi descoberto, né, foi anexado pelos grandes impérios europeus, o português e o espanhol no caso, e justamente que perdão, que a gente tem essa ideia, né, que acaba sendo mais ligada a esses grupos eurocêntricos, né, essa ideia de paz, né, justamente como eu falei, os povos nativos, alguns grupos de povos nativos não consideram que estão em paz, justamente porque eles têm seu território atacado, porque eles têm o seu espaço invadido, sem eles poderem reagir de uma forma, entende? Eles não têm como reagir diante dessa situação, basicamente. Então, é um contexto de um conflito, mas é um conflito que a gente oculta, que a gente disfarça que não tem. A gente fala que como se o Brasil fosse pacífico, entendeu? Então, como o processo
os processos de interpretação do ambiente são diferentes de cada pessoa para pessoa. E aí agora vamos falar sobre os desenvolvimentos tecnológicos a partir das guerras, né? A partir principalmente das grandes guerras ali, a Primeira e Segunda Guerra, somada à Guerra Fria após a Segunda Guerra, né? Que é o período onde teve um maior, você pode ver aqui nesse mapa, né? Esse mapa ele acaba funcionando como uma proporção, né? O globo maior na época das carruagens e dos barcos à vela. Então o globo ele era grande. As distâncias eram muito consideráveis, os meios de comunicação e de transporte eles eram muito menos evoluídos. E conforme eles vão evoluindo, o mundo vai ficando menor, o mundo vai sendo mais acessível. Imagina você chegando naquela região, você troca informações com aquela região, você escuta uma música, você joga um jogo, você vê um filme daquela região, entende? Você compra uma mercadoria daquela região. Então, o mundo ele vai encolhendo. Porém, esse processo, como eu falei, ele não é homogêneo, ele não é igual para todas as pessoas. Cada pessoa vai vivenciar essa globalização de uma outra forma. E justamente, né, o tráfego aéreo, um dos melhores exemplos. Olha como o mundo é conectado. Nossa, aqui a imagem tá muito feia, né? Ficou muito borrada, mas dá para ter uma ideia, né? Essas linhas seriam as linhas de cada tráfego de avião. Então, o tráfego aéreo é algo muito disseminado que conecta o mundo inteiro, mas quais são as pessoas que têm acesso a esse meio de transporte, né? Então, uma globalização pensando nos meios de transporte, uma globalização pensando na economia agora, né? Então, vamos lá. A divisão do trabalho, né? Como que o conceito de trabalho e o conceito de produção foi mudando ao longo do tempo, né? Como que a globalização interferiu nesse processo de formulação da economia, né? Que hoje a gente vive, quase todos os países do mundo vivem sobre o regime capitalista, porém, a gente não sempre viveu sobre o capitalismo, né? Algumas pessoas não entendem isso. A gente tinha outros métodos, a gente tinha outras formas de produção, outras formas de organização do trabalho. O capitalismo, ele é um meio de produção e de organização. Então, a gente sempre vai pensar lembrando do trabalho, a gente sempre vai pensar lembrando em produção, em organização dos trabalhadores para gerar capital, para gerar produtos. Então, o capitalismo comercial, durante as grandes navegações, né? Extração de produtos primários, trabalho escravo e especiarias. Nas colônias e nas metrópoles, produção e exportação de manufaturados, mãos, produtos feitos à mão, produtos artesanais. Pensando na Europa, sim, né? Antes do capitalismo era o feudalismo, mas antes dessa transição do feudalismo para o capitalismo, tem um período de transição aí, justamente, não é uma transição direta, assim, o capitalismo ele vai se desenvolvendo com o tempo, né? Não é algo brusco, assim, né? Da noite para o dia, mas sim. Então, o meio de produção era um meio segregado, justamente. Quem tinha direito à produção manufaturada, à produção e exportação de produtos com um valor agregado maior, eram justamente as metrópoles. Por quê? Porque por meio de armas, né, por meio da coerção, as colônias eram obrigadas a fornecer os produtos primários, a ter o trabalho de escravos e as especiarias, que eram justamente esses produtos diferentes, esses produtos especiais que vinham de outras regiões do globo. Justamente, as grandes navegações traziam especiarias. O que eram essas especiarias? Eram diversos produtos, geralmente produtos tropicais, produtos equatoriais, que não eram bem desenvolvidos na Europa. E, galera, especiarias, assim, algo que varia muito, muito, muito. Vai desde de vaso chinês, tecido, tapete persa, até drogas. As drogas elas foram disseminadas pelo mundo, principalmente no período das grandes navegações, a partir dos marinheiros, né? Os marinheiros ingleses, portugueses e espanhóis. As especiarias, né? Que a gente fala especiarias para não ser algo tão agressivo, né? Para não ser algo tão assim. Você não vai falar para uma criança de 3 anos de idade, de 6, 7 anos de idade, que tinha um comércio. Você não vai especificar do que eram esses comércios, mas eram os comércios dos produtos mais variados. Até justamente
de pessoas, né? As pessoas, elas eram comercializadas para justamente atender esse modo de produção, para gerar essa forma de organização e de trabalho. Então vamos lá, um senhor de escravos dessa época, ele era considerado um capitalista por ele ter uma grande fazenda, ter diversos escravos trabalhando para ele? Não. Não, ele não era um capitalista. Por quê? Porque os funcionários, né, os escravos dele, eles não recebiam pelo trabalho. O capitalismo é justamente o processo de remuneração em troca da mão de obra. Ali era uma mão de obra coercitiva. Cuidado, isso pode ser alguma pegadinha, principalmente de vestibulares mais puxados. Não eram capitalistas. Eles eram senhores de escravos, eles eram grandes oligarcas, eles eram grandes aristocratas, mas eles não eram capitalistas. É um erro você falar que eles são capitalistas. E aí a gente passa justamente para o capitalismo industrial. Então, a gente deixa de ser a manufatura, produzir com a mão, para o capitalismo industrial. E isso já é o período justamente que vai começar essa transição desse antigo modo de produção para o capitalismo. Por quê? Porque com as revoluções industriais surgem as máquinas e os trabalhadores, eles já são remunerados com dinheiro por conta do seu salário. Era trabalhar 20 horas por dia, era ter péssimas condições de trabalho, era ter que ter uma casa fajuta atrás da sua fábrica, mas já é considerado o capitalismo, entendeu? Se você remunera o trabalhador, por mais que seja uma escravização indireta, que é você escravizar a pessoa por dívida, né? Você cobra mais pela alimentação e pela moradia do que o que você paga para ela, mas já é capitalismo, entendem? Vocês conseguem entender esse período de transição que eu falei? Antes da Revolução Industrial, professor. pós-Revolução Industrial. Oi. É nesse período que surge junto o liberalismo? Onde o Bom, Estado aqui não se mete na economia? A partir do período industrial começam as ideias de liberalismo, mas é um liberalismo que se inicia com os anarquistas, com as ideias dos anarquistas de liberalismo, que depois ela acaba sendo apropriada por alguns capitalistas e aí criam a ideia de um capitalismo liberal, que na verdade não é um capitalismo liberal, né? Porque nenhum país no mundo é liberal, né? Tá bom, Mas obrigado. enfim, isso a gente pode estender para depois a gente ter uma conversa maior sobre isso, mas sim. Vocês conseguem entender essa transição, essa diferenciação desse modo de produção? Entendido, professor. Então, era um sistema de trade imenso? Sim, eram trocas, Depende, você está falando do período colonial? A pergunta aqui no chat. Enfim, qualquer coisa eu respondo mais tarde. Então, vai ter justamente essa transformação. A partir do quê? A partir do desenvolvimento científico, a partir do desenvolvimento de técnicas. O Milton Santos ele vai falar do processo técnico, informacional, científico. Isso mais moderno, né? Mas esse já começa a ser o engatinhar desse processo, né? Esse processo de desenvolvimento de técnicas, de desenvolvimento de ciência, de desenvolvimento de meios de produção, meios de se produzir. E isso é algo absurdo, assim, porque é uma manufatura. Um caso famoso é citado, por exemplo, pelo Adam Smith, da produção de alfinetes. Uma produção que uma pessoa produzia 100 alfinetes por dia, com uma máquina ela produz 1000. Isso é uma diferença absurda, é uma diferença ridícula. E essa produção acaba ultrapassando a disponibilidade de pessoas que compravam esses produtos. Então, se produziam muito, conseguiu se ultrapassar a barreira da produção, porém não existia o mercado consumidor, que é o quê? Pessoas que recebem dinheiro e têm dinheiro para comprar essas mercadorias. Então, voltando ali na pergunta que alguém fez, antigamente era um sistema de trade, agora é um sistema de compra. Você não vai dar um produto por alguém em troca de dinheiro, em troca de trabalho, em troca de outro produto. Você quer dinheiro, porque o dinheiro é a mercadoria mais valiosa, é a mercadoria que todo mundo aceita. Então tem justamente essa transição. E essa falta desse mercado consumidor é o principal motor para o fim do sistema escravista, né? Que justamente o sistema escravista é combatido por quem? Pela Inglaterra. Por quê? Porque os ingleses eram bonzinhos? Não, por quê?
primeira revolução e segunda revolução desenvolvidas lá, os principais capitalistas da época ingleses. Você acha que eles queriam a liberdade das pessoas negras, a igualdade de direitos, ou eles simplesmente queriam que a pessoa recebesse um dinheiro, por mais que seja mínimo, para comprar os seus tecidos, para comprar suas roupas, para comprar os seus produtos, que tinham uma grande escala de produção. Então, a transformação do modo de produção e do modo de organização de trabalho tem justamente a ver com esse desenvolvimento técnico e informacional e o interesse dos estados e dos grandes capitalistas. Então, sempre vai ter uma classe que domina, que vai direcionar isso, né? E antigamente eram os reis, antigamente eram os nobres, e agora começa justamente a surgir essa classe capitalista, essa classe de grandes empresários, de grandes produtores. E futuramente vão surgir os grandes capitalistas agrícolas, né? Os grandes capitalistas do campo na produção no campo, mas agora a gente está falando da produção nas cidades. Deu para entender essa diferença da forma como o ser humano se organiza de trabalho, como que o ser humano interage nessa globalização econômica a partir desse processo de integração dos territórios? Como que uma revolução industrial na Inglaterra altera de modo global como todo mundo se comporta, como todo mundo se organiza a partir de uma técnica, a partir de um objeto, de um modo de produção desenvolvido em uma ilha na Europa, muda-se o modo de produção e o modo de organização de trabalho no globo. Deu para entender? Sim. Alguma dúvida? Sim. Bom, então isso é globalização, isso é a globalização, mas isso é de uma forma econômica, né? E aí a gente vai passar para o capitalismo financeiro, justamente. Mais uma evolução, além do industrial, acaba tendo o desenvolvimento de grandes bancos e de grandes investimentos, né? Você investir em empresas, você investir em um novo negócio, você investir em um setor, justamente acaba surgindo o capitalismo financeiro, né? Que é um capitalismo que gera capital a partir de capital, sem necessariamente envolver o trabalho, né? Você pode gerar dinheiro com a especulação, você pode gerar dinheiro com investimentos em uma empresa que não necessariamente vão culminar em um desenvolvimento físico, né, daquela região, um aumento da fábrica, um aprimoramento de materiais, pode ser simplesmente uma especulação. Então, é capital que gera capital, não é o trabalho mais só que gera o capital. E aí isso surge o capitalismo financeiro, justamente. Ô, Pro, Oi, pode falar. vou fazer uma combinação bem besta, mas é só pra mim entender mesmo. Vamos supor. Não, aqui não existe pergunta besta, mas pode falar. Não, eu tô falando em relação à comparação mesmo. Não, pode fazer. Tipo assim, essa parte que você falou do capital não necessariamente que as pessoas trabalham. Tipo, não que as pessoas não trabalham, mas não tem mão de obra, é tipo isso, né? O capitalismo financeiro, ele é justamente isso, porque, como eu falei, antigamente são os produtos manufaturados, produzidos à mão, os produtos industrializados, produzidos pelas indústrias, pelas máquinas. E agora existe um produto que é capital, né, que é dinheiro, você investe e você recebe dinheiro de volta. E esse dinheiro, ele é produzido, né, ele é gerado não a partir de trabalho, mas a partir de dinheiro que você investe. Por isso, justamente, que há essa diferenciação com o capital financeiro. Sim, aí a comparação que eu quero fazer é tipo assim, quando você aposta na Mega Sena, é um exemplo desse negócio de dinheiro que você falou? Aí não, porque aí no caso ia ser uma aposta, né? Não tem uma geração, não gera o dinheiro, né? Não gera nem a partir de especulação. Você junta o dinheiro de todo mundo e faz. Tipo, se eu fizer uma rifa aqui, R$2, cada um aqui dá R$2. Alguém vai ganhar. Uma pessoa vai ganhar muito dinheiro, mas isso não é gerar dinheiro. Você está arrecadando de diversas pessoas e destinando para uma só. Entendi. Beleza? Aí então, seria tipo como fundos de investimentos? Isso agora num período muito mais recente, né? Aqui está falando desde o início do século XX, mas sim. Mas sempre lembrar que é num período recente agora da história, né? Entendi. Aí, justamente, esse mercado financeiro vai gerar um novo modo de produção, né? Você pensa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, você pensa em grandes centros de investimento, em grandes centros de aplicação de dinheiro. E como eu falei, vocês sabem como o ser humano é, o dinheiro mexe com a mente do ser humano, o ser humano fica louco por dinheiro. E justamente,
como eu falei, não precisa necessariamente mais do trabalho para se gerar capital. Capital pode gerar capital com o capitalismo financeiro. Acabam tendo crises mundiais. Por quê? Por causa de especulação, por causa de inflação nos valores, por causa de pessoas burlando processos, pessoas maquiando processos para ter uma vantagem econômica em troco disso. E justamente porque, como o mercado era livre, né, como o mercado não tinha regulamentações, era um mercado novo em desenvolvimento, o capital financeiro é um mercado novo, não tem regulamentações. É como, por exemplo, agora os crimes de internet. É uma coisa nova. Não existia uma regulamentação até pouco tempo atrás. Se cria uma regulamentação a partir de que começa a se desenvolver. Por quê? Porque se não regulamentar, e as pessoas, com a mentalidade de hoje, né, não estou falando que daqui 1000 anos vai ser impossível não existir regulamentação, mas por enquanto é extremamente necessário e vai dar ruim se não regulamentar. E justamente as crises mundiais, as mais graves, né, a crise de 29, a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, e a crise de 2008, que é a crise a Bolsa Imobiliária, né, a questão da especulação sobre mobília, surgiu nos Estados Unidos e aí foi para diversos países do mundo, Japão, Europa, Brasil, foi uma crise sentida no globo inteiro. Então, a partir do desenvolvimento do capital financeiro, também surgem crises mundiais. Justamente, esse capital que liga o mundo inteiro, que interliga todas as regiões, conhece as suas primeiras crises. Existem diversas, existem as crises do petróleo, existem outras, mas essas são as duas principais. Então, um sistema que engloba todo mundo, um novo sistema, mas que esse sistema ele é suscetível a crises, ele é suscetível a falhas. E justamente que não vão afetar só alguém. A Espanha, ela arrecadou todo o ouro, toda a prata que ela produziu aqui na América e ela perdeu por causa que ela não soube investir, ela não soube trabalhar todo esse capital, todos esses metais que ela adquiriu. E isso afetou quem? A Espanha. Mas agora, essa nova crise, o principal império, no caso, era os Estados Unidos. As crises nos Estados Unidos afetaram o mundo inteiro. Tem uma quebra em todas as economias. Por quê? Porque agora o capital ele já é ligado, já é globalizado. De boa até aqui? Como que esse sistema de globalização econômica muda, como que afeta não só o modo de produção, mas também o modo de se comportar. Tá dando para entender. Então tá. E a globalização econômica, ela também se demonstra de uma outra forma, que é o quê? A ligação de diversos estados, que formam os blocos econômicos, né? De diversos governos, na verdade, né? Então, para justamente facilitar essas trocas econômicas, para facilitar essa globalização econômica entre essas regiões, né? Uma troca muito grande de mercadorias, de capitais, são mercados que se entrelaçam de uma forma muito grande, como, por exemplo, a Europa. Diversos países ali são interligados já com essa globalização econômica que ocorreu naquela região. O turismo, hoje, pensado na Europa, pensem o turismo na Europa. Você pode percorrer, se você tiver um passe para a Europa, se tiver o passe para, como que chama aqui? O visto para a Europa, você pode viajar por todos os países da União Europeia. Então, é uma atração, atrai um capital de turismo muito grande, que surgiu o quê? A partir da criação de um bloco econômico. Para o quê? Para aumentar justamente essa ligação entre esses governos, entre esses estados, e ter uma troca de capital maior. Igual, a mesma coisa vale para a livre circulação de pessoas lá. Então, vai ter a livre circulação de mercadorias, em alguns casos, né? Depende da mercadoria e depende das quantidades, mas é algo que está aumentando conforme o tempo. E justamente a livre circulação de pessoas. Então, uma globalização econômica que vai gerando não só trocas culturais, né? Obviamente, os países são muito próximos uns dos outros, há muito trânsito de pessoas que se mudam de um país para o outro, então é uma troca comercial, uma troca econômica, uma troca social, uma troca cultural. E isso se vê dentro de um bloco econômico. O mais conhecido é a União Europeia, mas também tem o Mercosul, também tem o NAFTA, também existem outros blocos, só que não são tão
evoluídos no sentido de ter pautas desenvolvidas, como o caso a livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias. Então acaba sendo o mais falado a União Europeia, e principalmente agora com a saída da Inglaterra, o Brexit, a saída da Inglaterra desse bloco econômico. Tranquilo? Então aqui a divisão internacional do trabalho. A primeira, né, o capitalismo comercial, a expansão marítima, quando começa a se desenvolver esse capitalismo o quê? Do comércio. Você pegar um produto em uma região e levar para outras. E aí produto também tem pessoas, né, os escravos. Então são metais preciosos, especiarias e escravos. Vai levar para as metrópoles e vão gerar as manufaturas. O capitalismo industrial, produtos primários, vinham buscar produtos agrícolas, minerais e combustíveis fósseis. Começa a se surgir a produção de... Devido à Revolução Industrial, os minerais, os fósseis, né, o petróleo, se torna um meio de alimentação para as indústrias. Então é um produto primário muito requisitado, que é justamente extraído das colônias, também extraído das colônias, né? E aí começam a produção a venda de produtos industrializados. E o que vocês podem ver aqui é que sempre vai ter uma balança comercial, né? Uma troca favorável para um dos lados. Porque por meio de uma coerção, por meio da coerção econômica, por meio da coerção física, né? A arma, o exército, e justamente uma coerção cultural, né? Aqui vai ter a questão do europeu, do branco, como sendo o ápice, como sendo o certo da cultura, e as outras culturas vão ser integradas, vão ser absorvidas por eles, e vão ser absorvidas o que é interessante, o que é possível gerar capital, o que dá lucro, e o que não dá é simplesmente excluído porque não tem por que existir, né? E esse é o processo de apagamento de diversas culturas, de diversos hábitos, de diversas tribos que existiram ao longo do mundo e que foram apagadas nesse processo. Sempre bom lembrar isso. A globalização, ela também liga, mas ela também apaga. Ela apaga diversos grupos que existiam. Um exemplo disso são os... Putz, eu não vou lembrar agora qual foi. Foi o Maia ou foi o Azteca, mas foi um povo que foi dizimado pela invasão dos espanhóis, né? Os espanhóis, ao colonizar essa região, acabaram dizimando todo um povo, toda uma organização social de centenas de milhares de pessoas foi apagado por conta desse processo. Então é um processo muito agressivo, é um processo de uma agressividade física, uma agressividade cultural e uma agressividade comercial também, né? Porque as metrópoles, elas têm lucro forçadamente, né? Elas extraem as coisas, elas roubam as coisas, elas extorquem as colônias, no caso, né? E aí a gente vai passar para o capitalismo financeiro. E você vê que o grau de complexidade vai aumentando também. Então, o capitalismo financeiro. Os países que têm produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis permanecem, ainda são utilizados na indústria. As coisas elas não somem, elas são integradas, elas vão evoluindo. Os países subdesenvolvidos, não industrializados, eles acabam tendo que se adaptar a essa produção de produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Por quê? Porque eles exigem menos concentração de capital, eles exigem menos investimentos para iniciar. Para você iniciar uma mina de carvão é muito mais fácil do que você iniciar uma loja de smartphone da Samsung. Vocês entendem essa diferença de capital aplicado para extração, de capital aplicado para gerar um produto? Então, os países subdesenvolvidos, por ter menores capitais, por não ter tanto dinheiro para se investir, e também políticas governamentais, né? Os governos eles são influenciados internamente e externamente, e a partir dessas decisões governamentais e de como vai se usar esse dinheiro, como vai se aplicar esse dinheiro, geram-se essas desigualdades que vão ser extremamente influentes nas trocas comerciais, porque um vai exportar produtos agrícolas, minerais e fósseis, e outros vão exportar produtos industrializados. E ainda vão ter a questão dos empréstimos, né? Como vai surgir esse capital financeiro, essa especulação sobre os investimentos, eles vão investir, hoje, por exemplo, existe o caso de compras de estatais, né? O Brasil está vendendo estatais. A compra é um investimento que vem externo, é um dinheiro que vai entrar no Brasil
e que depende de como esse dinheiro vai ser investido, né? Mas acaba sendo um investimento externo, uma aplicação de capital externo no Brasil, que pode gerar alguma coisa ou pode não gerar nada, né? Então isso é vivido até hoje, né? É possível analisar isso vividamente em diversos processos do nosso dia a dia, como, por exemplo, a gente exportar laranja para os Estados Unidos e a gente compra o suco deles industrializado, da Del Valle. Então, existe essa troca, essa balança comercial desfavorável justamente por causa desse processo de industrialização que foi desigual, né? Uma globalização dos meios técnicos e científicos, mas que é desigual, não são todos os países que têm acesso. E a nova organização do trabalho, né? Que são os produtos industrializados, capitais, juros, royalties, lucros, que vão para os outros países, e os produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, vão ter os investimentos, os produtos especulativos e as tecnologias, que geram uma balança comercial muito mais favorável para eles, né? A situação que, por exemplo, agora os Estados Unidos se encontra com o crescimento da China, porque a balança comercial deles sempre foi favorável, e agora com as suas trocas comerciais com a China, começa a ser uma balança comercial desfavorável, porque por causa desse crescimento da China, esse desenvolvimento da indústria chinesa, acaba deixando a balança comercial menos favorável. Por isso que agora deu uma diminuída por causa do governo do Biden, né? Mas quando era o governo do Trump, a gente podia ver uma guerra de taxações, né? Os Estados Unidos taxando o aço chinês, a China taxando os produtos estadunidenses. E essa troca, essa guerra, né, essa guerra em torno dessa balança comercial, né, para ver quem vai se dar bem nessa troca comercial, porque a balança comercial desfavorável significa uma saída de capital, uma saída de dinheiro do país. E a gente sabe como que isso termina. Se está saindo dinheiro, se sai mais do que entra, vai ter uma crise, né? Vai ter uma falta de abastecimento interna, justamente porque esse capital está saindo. Tudo bem até aqui, galera? Deu para entender? É meio complexo, é meio difícil, assim, fica meio maçante, mas eu acho que É muita deu pra... informação, mas tá dando para entender. Beleza. Tudo bem. E aqui são os blocos econômicos, justamente, eles surgem para facilitar essas trocas comerciais, essas trocas culturais e essa circulação de pessoas, né? Todos buscam isso, mas justamente como depende da organização dos governos, do planejamento dos governos, acaba que alguns evoluem e outros não. E aqui são só exemplos, não se peguem para decorar. É mais a questão da União Europeia. A União Europeia, é bom vocês saberem os projetos, né, as propostas do bloco, que não vai dar para abordar aqui, né, porque o tema é globalização, mas entrem nos grupos de dúvida, entrem nos plantões de dúvida e peçam informações sobre isso, porque é bem importante, cai bastante no vestibular. E tem as instituições internacionais, né, que são órgãos supranacionais. Eles estão além dos governos, eles são formados por uma união desses governos que eles acham que, a partir desse processo de globalização, dessa integração, é interessante você ter um órgão que não tem um envolvimento com um Estado, que não tem um envolvimento com um território, para tomar uma decisão pensando-se na humanidade, para tomar uma decisão como se fosse um júri internacional, mas acaba não sendo um júri porque ele depende da aprovação, depende dos governos aceitarem ou não essas respostas, né? E os países menores, obviamente, aceitam, mas, por exemplo, os Estados Unidos já fizeram uma invasão no Oriente Médio com a reprovação da ONU, e mesmo assim eles fizeram. Então, é sempre desigual, né? Esse processo de globalização, ele é um processo desigual para todos, em todos os aspectos, desde a produção até a organização internacional, a organização política, né? Então, são organizações interestatais entre os estados que surgem para ampliar a comunicação entre esses países e promover a cooperação dos estados em relação às questões que afligem toda a humanidade e buscar soluções para conflitos internacionais de maneira pacífica, através de tratados e acordos. A ONU e a OMC e a OMS são os principais, né? São os mais conhecidos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização
Mundial do Comércio e a OMS, Organização Mundial da Saúde, né, que está sendo muito falada atualmente. Um adendo sobre a OMC é que nem sempre as apurações que elas fazem são obedecidas, assim como a da ONU e como a gente vê as questões dos protocolos da OMS, né? A OMC tem essa questão, como eu falei, de essa guerra de taxações entre os Estados Unidos e a China. Você pode entrar com processos, porque se você faz uma taxação num produto de outro país que ela é considerada injusta ou inadequada, você é obrigado a retirar essa taxação, você é obrigado a tirar essa tarifa. Para isso que serviria a OMC. Mas, como eu falei, não é uma lei, não é um júri internacional, então depende da boa vontade de todos de participar e de fazer funcionar esse órgão. E como tem países que são muito mais desenvolvidos economicamente e militarmente, quem manda neles, né? Quem vai falar para os Estados Unidos obedecer? Agora começa a ter surgir, né, um outro elemento para bater de frente, que é a China, né, que ainda está muito longe, mas que já começa a surgir justamente a sair desse imperialismo estadunidense, e a gente tende a ir para uma visão bipolar, como era na época da Guerra Fria, na época dos Estados Unidos de um lado e a China do outro. Não, obviamente, não numa questão de conflito, né? A China ela é pacífica, então. Não falando que eles são bonzinhos, nada, falando que no caso eles são pacíficos. Os Estados Unidos, já no caso, eles têm uma indústria baseada na guerra, né? Justamente por causa do desenvolvimento da sua indústria durante o período da Guerra Fria. Então tem uma indústria nacional que depende muito da produção e da venda desses armamentos, desses utensílios de guerra, né? Então a globalização e a sua relação com o neoliberalismo, né? Princípios do neoliberalismo: redução dos gastos públicos, abertura comercial para o mercado externo, privatizações, desregulamentação e reforma do sistema tributário. Então, o neoliberalismo, ela é uma ideologia que, bom, no papel funciona muito bem, né? Você falar que não vai taxar de nenhum dos lados, que você vai privatizar, você vai dar oportunidade para empreender, para as pessoas trabalharem e serem remuneradas de acordo com aquilo que elas trabalham, um sistema de meritocracia, né, baseado no comércio, uma reforma no sistema tributário, mas como vocês sabem, como depende da organização política, né, depende dos governos, depende de como as pessoas se organizam, acaba sendo uma armadilha diversas vezes para muitos países, né, que acabam caindo em influências internacionais, né, porque se um país está se dando mal, significa que o capital dele está saindo, né, o país está perdendo capital, então alguém está ganhando. Então, a relação internacional, né, entre os governos e os estados é algo muito difícil de se trabalhar, é algo muito complexo, não caiam assim em simplificações. Aqui a gente está falando do neoliberalismo, mas também pode ser por outro lado, né? Pode ser o conservadorismo, você taxar tudo. Quando se trata de interação entre um governo e outro, e principalmente quando se trata da interação entre diversos governos, torna tudo muito complexo, principalmente com o fator dinheiro envolvido, né? Bom, alguma dúvida? Os BRICS podem ser considerados um bloco econômico? Não, os BRICS eles não são um bloco econômico. O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e essa é de África do Sul, de South Africa. São os grupos, são os países que eram cogitados, né, que eram especulados como os países em ascensão, os países que tinham um maior potencial de crescimento. E a gente vê que já mudou muito, né, porque Brasil, Rússia, Índia e China, a China disparou fortemente, a Índia continua crescendo de forma veloz, mas no caso o Brasil, a Rússia e a África do Sul acabaram ficando para trás, né? Um bloco, uma definição que já não faz mais tanto sentido atualmente, mas que já fez sentido em um momento. O que são o FMI e a OMC? A OMC é a Organização Mundial do Comércio, né? E o FMI eu não vou saber definir para você agora assim de bate-pronto, não. É algo que Fundo Monetário Internacional, sim, mas como funciona, como trabalha, eu não vou saber especificar para cada. Não vou saber explicar uma situação para vocês. O mecanismo de cooperação de determinados países tem mais relações com comércios entre eles.
Tinha uma relação, sim, de trocas de comércio, justamente como eu falei, uma troca comercial e uma troca de tecnologia, porque os BRICS, eles se viam como um bloco de países em ascensão, um bloco de países que iam se desenvolver e iam se tornar países desenvolvidos, iam melhorar a sua indústria, iam melhorar as condições de vida para suas pessoas. Porém, como eu falei, o desenvolvimento ele é desigual, e isso não era oficializado, né? Eram parcerias que dependiam da vontade do governo, das articulações e principalmente de universidades. Eu acho que tiveram bastantes ações entre as diversas universidades desses países, mas que é algo que não foi para frente, justamente porque desde a criação dos BRICS para cá foram poucas décadas e acabou se separando, né? O bloco se diferenciou muito rápido, mas acabou não sendo uma união formalizada, né? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Sem dúvidas. Bom, desglobalização e globalismo. A desglobalização, ela acaba sendo um processo muito mais cultural, um processo até de uma certa forma pouco econômico, porque ele é um processo justamente de proteção dos costumes, de proteção desses hábitos que acabam sendo perdidos, por exemplo, para a globalização. Se você for pensar, por exemplo, a indústria de filmes, ela é internacionalmente dominada pela indústria estadunidense, né? E acaba tendo um antiglobalismo, por quê? Porque países, para proteger a sua indústria, para fomentar a sua indústria de formação de um cinema nacional, acabam investindo dinheiro nessa indústria para gerar justamente uma desglobalização, para você tirar não você tirar, né, para você criar uma força que se opõe justamente a essa força exterior, né, essa influência exterior, porque você só vê filmes estadunidenses em diversos cinemas, em diversos canais de TV, e justamente a fomentação de uma indústria nacional acaba sendo um processo de desglobalização, né? É uma ação de um governo para fomentar a cultura, para fomentar uma indústria, para fomentar uma rede de produção nacional para preservar justamente hábitos, para preservar culturas, e que no meio disso também pode estar disfarçado uma fomentação a um comércio, né? Pode acabar sendo utilizado para essa função, né? De você proteger uma indústria, de você proteger um certo setor comercial, né? Definição: impulso contrário à globalização, que visa frear o processo de integração dos Estados e estabelecer o isolamento das nações perante o sistema internacional. Protecionismo: aumento de taxas alfandegárias, saída de blocos econômicos e tratados. O protecionismo, como eu falei, a taxação é meio complexo, justamente para isso que serve a OMC, para justamente controlar essas taxações, mas é um método, como eu falei, entre Estados Unidos e China, foi muito utilizado há poucos anos atrás. O Brexit é uma proteção econômica, né? A Inglaterra ela sai da União Europeia num pensamento egoísta, num pensamento de que daqui para frente ela acha que ela tem mais a perder economicamente permanecendo na União Europeia do que se ela sair e ficar por conta própria. E os tratados dos Estados Unidos, que deixam o Acordo de Paris, são principalmente as questões atuais que estão tendo de saída de acordos de clima, essas questões ambientais, de pactos internacionais para preservações ambientais, para especular taxas de emissão de carbono, reduzir taxas de emissão de carbono no futuro, aumentar áreas florestadas. Então, justamente, acaba sendo esse protecionismo, né? Eles acabam usando esse globalismo, né? O Trump usava essa palavra, né? Os globalistas que querem influenciar a economia estadunidense, né? Eles querem a economia norte-americana a partir desse globalismo, a partir como que ele fala? Os ecologistas, ele falou uma palavra assim, bizonha, assim, como se existisse uma conspiração internacional para frear o desenvolvimento dos Estados Unidos e que o aquecimento global acaba sendo um fantoche criado justamente para amedrontar as pessoas e colocar as pessoas contra o governo. Isso seria investimento no seu próprio país, professor? Como assim? A questão da desglobalização é que existe um investimento, né,
para fomentar as indústrias do desenvolvimento. Oi? Pode falar. Então, professor, seria realmente isso. Então tem. Para deixar, no caso, o seu país mais forte. É que. Sim. É que, no caso, isso já seria considerado mais uma guerra tarifária, uma guerra comercial, né? Uma questão de proteção nacional, né? Não acaba sendo utilizado tanto a palavra desglobalização, porque tem muito mais a ver com dinheiro do que, como eu falei, uma questão de econômica, uma questão, quer dizer, uma questão social, uma questão cultural, uma questão de como as pessoas lidam dentro do território, como, por exemplo, eu falei da indústria de filmes. Não é tanto pelo comércio, né? Não é tanto pelo capital. Teve agora, por exemplo, o Parasite ganhou, né, o prêmio de melhor filme do ano, porque há anos o governo coreano vem investindo nessa indústria. E ele vem investindo sem ter um retorno, mas por quê? Justamente para fomentar essa criação de uma cultura nacional em torno do cinema, né? A mesma coisa você vê em torno da música, né, deles, o K-pop agora estouradíssimo, né? Acaba sendo um polo de distribuição, de influência, não por uma via militar e não por uma via econômica, mas por uma via cultural, né? Acaba sendo um investimento nesse sentido e pelo menos as leituras que eu tenho na faculdade acabam utilizando o termo desglobalização, mas nesse sentido, né? A questão de criação de um investimento no próprio país, de investimento numa indústria nacional, num comércio nacional, numa produção agrícola nacional, acaba sendo mesmo uma guerra comercial, né? Bom, a aula de hoje foi isso. Falamos aí um pouco das mecânicas da globalização e como que a globalização afeta não só as pessoas e o território. Aí, esse tempo final, vamos usar para tirar dúvida, para fazer comentário. Aqui tem recomendações para vocês, caso vocês queiram se aprofundar. E sempre sintam-se confortáveis para vir falar com a gente, né? Os tutores, pede para os tutores ou vai no núcleo de dúvida e tirem as dúvidas com a gente, sem medo. Pode falar. Eu não entendi muito bem o que é protecionismo. Você pode dar um resumo para mim, por favor? O protecionismo, ele é o método pelo qual um governo, né? O governo, ele vai fomentar, ele vai estimular a produção dentro do seu território. Um exemplo para você o protecionismo que existe com relação à exportação de carnes, por exemplo, do Brasil para a União Europeia. Uns tempos atrás teve uns problemas com vírus e bactérias no frango do Brasil. E aí a União Europeia proibiu a venda de todos os frangos, independente da região de onde vinha do Brasil. E isso, às vezes, é visto como uma maneira de preocupação sanitária, e às vezes também é utilizado, ele utiliza um pequeno artifício para quê? Para proteger, para fomentar a produção a produção dos europeus, né? Os produtores de carne europeia, os produtores de frango na Europa, terem aí um espaço para respirar, sem essa concorrência com a carne do Brasil. Então o preço vai subir, eles podem ter um lucro maior e eles podem se desenvolver. Então isso acaba sendo um protecionismo, né? Isso acaba sendo um método que, no caso ali, foi em alguns países da União Europeia, né, na União Europeia como um todo, mas que utilizam ou isso, ou uma simples taxação mesmo, você colocar uma taxação maior em cima de um produto para você forçar o desenvolvimento da sua indústria nacional. Por exemplo, sei lá, se o Brasil taxasse a importação de carros de todos os países, para quê? Para os carros subirem o preço, né, mais do que já é caro, para ter uma margem de lucro maior, para poder algum brasileiro investir e fomentar a criação de um mercado nacional, criar uma indústria de produção de carros nacionais, né, que é algo que não existe, né? É algum exemplo que eu estou criando aqui, mas que provavelmente não vai existir também. Vão estar disponíveis sim, a gente libera os slides e também libera um material escrito para vocês com exercícios também. Deu para entender essa questão do protecionismo? E também tem um protecionismo cultural, né? Que é você proibir a entrada de, sei lá, música, de filme, de livros de outra cultura, né? Algo muito comum séculos atrás, que atualmente, com a invenção da internet, acaba se tornando meio difícil de se controlar, mas que de certa forma ainda acontece, né? Países como China e Cuba, eles limitam o acesso a informações, né? A internet, né? Outros países também fazem de diversas outras formas, mas que a internet, como a gente conhece, ela já é filtrada, né?
a Deep Web seria a internet livre, mas tem um filtro maior lá, tem esse controle justamente, Coreia do Norte também tem esse controle sobre a influência. Então, o que fica é justamente pensar, né, sobre como que a globalização ela é desigual e como que ela afeta várias esferas, né, não só econômica, não só social, mas tudo, né, tudo afeta de diversas formas o mundo. E aí vocês vão ter que pensar de acordo com a situação elaborada pelo vestibular, pelo concurso, pelo o que vocês tenham que fazer. Bom, é isso. Já passei um pouquinho aqui do horário. Muito obrigado pela presença de todos aí. Bom sábado, boas aulas. Eu que agradeço, professor. Obrigada, Sérgio. Ô, professor. Turma, seguinte, vamos fazer um intervalinho aí, na verdade, de 4 minutinhos, e aí depois tem a continuação da aula, tá? Eu vou dar uma saidinha aqui, que eu vou dar uma aula na outra turma, depois eu volto para cá de novo para dar aula para vocês, mas tem o pessoal do cursinho que está aqui na sala, tá bom? Então, tem um intervalinho aí de 4 minutinhos, tomar uma água. E o formulário para marcar O presente? pessoal já vai colocar de novo, tá? Eu já falei com o pessoal da coordenação que não estava com acesso com algumas pessoas, eles estão olhando. Tá Ok. bom, gente? O intervalo é de quanto tempo? Olha, na verdade, era até as 10h05, né? Tinham 10 minutinhos aí. É que o professor acabou pegando um pouquinho da aula, mas não tem problema. Mas 10h05 a gente volta, a gente já manda aí no grupo também, a sala vai ficar aberta, tá? A gente não fecha a sala, não. Vocês podem até continuar aí logado. Até já, gente.